Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje na aula de Desenho e Criatividade da Casa da Fonte a gente vai aprender a fazer um efeito de transparência com formas. O efeito de transparência, para quem não conhece, é quando a gente sobrepõe uma forma em cima da outra, não necessariamente sendo um quadrado, mas qualquer outra. E aí a gente cria essa ilusão de transparência, juntando as duas cores de cada forma. Aqui vocês estão vendo um quadrado amarelo e aqui um quadrado azul. Quando eu tenho a sobreposição, quando eu coloco o azul sobre o amarelo, a gente tem a forma verde aqui. E isso dá um efeito de transparência. Para que utilizar esse efeito de transparência? Esse efeito é bem bacana para você fazer capas de caderno, como essa aqui, ó, que eu criei. Tá dando para ver? Percebam que aqui eu fiz todas com círculos, com outras cores. Aqui eu também fiz uma capa para o meu planner, com cores um pouquinho mais claras, as famosas cores pastéis, ainda assim criando o efeito de transparência em todas elas. Bom, para vocês fazerem esse efeito, vocês vão precisar de lápis de cor, tesoura, papel branco e um papel colorido para dar contraste. Como vocês observaram, eu criei contrastes no preto, porque é uma cor que destaca todas as outras. Então é interessante que você também trabalhe com uma cor, como eu fiz aqui com o laranja, que vá se destacar com as cores de lápis que vocês escolheram. Bom, para a gente criar a transparência, a gente não usa o lápis de escrever, a gente vai direto com a pintura do lápis de cor. Então aqui eu já deixei selecionado algumas cores que eu gostei do efeito quando elas se misturarem, mas caso vocês não saibam como as cores ficariam, é só você testar. Para isso, você usa o lápis de cor e faz como se fosse uma pintura não muito forte no papel. E pega uma segunda cor, faz a mesma pintura também não muito forte, mas avança em cima da outra cor. Dessa maneira, você vai ter o resultado de uma cor sobre outra, bem aqui no meio. Esse efeito de transparência, ele vai te dar a ideia de que cor formou juntando as duas. Dessa maneira, você já começa a perceber que cores você vai usar, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de cor que você quer atingir. Aqui eu já deixei selecionado, então eu vou começar. Eu vou trabalhar com forma simples, só círculos e quadrados. Então, primeiro eu vou começar fazendo um círculo vermelho. Para esse tipo de técnica, a gente não faz o contorno da forma, a gente não desenha a forma para depois pintar dentro. A gente vai direto fazendo a pintura, ó. Então, aqui eu já estou fazendo movimentos circulares, a pintura com o vermelho. E agora eu vou usar o meu lápis amarelo para fazer uma outra forma sobre o vermelho, que no caso vai ser um quadrado. Percebam que eu também não desenhei a forma, já estou indo para a pintura. Essa pintura, ela não dá certo se você forçar demais o lápis. E também é interessante que você não deixe a ponta do lápis muito grande, tá dando pra ver? Ela tem que estar pequenininha, porque se ela tiver muito fininha, com a ponta muito fininha, na hora de você pintar, ela vai riscar o seu papel. E aí você não tem um efeito tão bacana de transparência. Pode ser que às vezes seja necessário você repintar alguma parte para o efeito de transparência ficar mais claro. Outras ele vai dar certo de primeira. Ó. Então aqui, ó, eu já tenho meu efeito de transparência, vermelho, amarelo, no meio ficou laranja, que é onde a parte se sobrepôs à outra. Você pode criar diversos desenhos, ó. Aqui eu criei um misturando os dois tipos de formas. Nos meus cadernos que eu já havia mostrado pra vocês, eu criei outros tipos de desenho. O mais importante é que você crie algo do seu gosto que fique desejável de acordo com aquilo que você quer aplicar. Então aqui eu já tenho ele recortado e colado numa superfície que dá contraste, que é o meu papel laranja. Para mim continuar o efeito de transparência, para mim terminar esse efeito, é interessante que vocês peguem uma segunda cor. No caso dos meus dois cadernos que eu mostrei para vocês, eu usei a cor dourada de lápis de cor e agora eu vou usar o preto. E eu vou criar
esse segundo efeito de transparência de fundo, que é quando eu complemento com os traços e com as formas, dessa maneira dando uma ilusão de que algumas formas ainda estão atrás de outras formas. Como que eu faço isso? Eu pego o meu desenho e eu complemento com outros quadrados só desenhados. Esses quadrados, eles devem ser sobrepostos. Eles devem ser feitos um sob o outro, como se eles tivessem sido transparentes mesmo, ó. Tá vendo? Dessa maneira, o meu efeito de transparência, ele não se resume só no colorido. Eu tenho um papel fundamental no fundo, que vai complementar a arte que eu tô criando. Alguns desses quadrados, eles podem e devem ser pintados por completo, porque assim você cria uma grade, uma cadeia de formas bem mais interessante do que se você deixar todos eles sem pintar. Eu gosto de fazer bastante, eu gosto de deixar o fundo bem preenchido, mas isso fica muito a critério de vocês. O mais interessante dessa técnica é que ela pode ser aplicada com qualquer forma e o material que você vai usar ele é bem simples, ele só precisa de um lápis de cor e um pouquinho de paciência para fazer as misturas. De resto, os materiais são todos alcançáveis. Ó, aqui eu já finalizei o meu desenho de transparência. E aí é só você aplicar na superfície que você quer, seja uma capa de caderno ou uma capa de um planner. De repente você pode fazer um cartão com ele, pode ser um quadro, você pode moldurá-lo e colocar aí. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, fiquem em casa, vai passar. Um beijo, pessoal!